Vamos lá, então, vamos receber aqui Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD. E agora, presidente, podemos dizer oficialmente que é o pré-candidato a vice-presidente na chapa com Ronaldo Caiado. Boa noite, bem-vindo ao Hora H aqui, prazer recebê-lo. Boa noite, Thaís. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Falar um pouquinho aí de política de Brasil. Coisa que o senhor praticamente não gosta, né, presidente? Vamos lá. Tem a companhia comigo aqui, Juliana Lopes e Pedro Venceslau, vão participar dessa conversa com você. Eu começo lhe perguntando, por que você fazer parte dessa chapa? Porque você é conhecido como um grande operador político e não necessariamente alguém que assume essa posição de candidato. Isso não pode prender você um pouco na articulação do PSD nacionalmente? O porquê dessa escolha? Olha, Thaís, na minha geração, talvez eu tenha sido aquele que mais disputou eleições. Eu fui vereador em São Paulo, venci, fui deputado estadual, fui 2 vezes deputado federal e também me elegi prefeito de São Paulo. Então, eu disputo eleições, eu gosto de disputar eleições, mas também gosto da articulação, gosto de fazer gestão, enfim, eu gosto da vida pública. A vida pública, eu abracei a vida pública por vocação e essa é a profissão, essa é a missão que eu escolhi para a minha vida. No momento em que o Caiado foi escolhido candidato, eu deixei bem claro para ele, toda a nossa direção executiva, que caberia a ele escolher. E nós sempre sabíamos que foi chapa pura. Eu vi alguns colegas de imprensa de vocês que, talvez até por falta de informação, né, achando que está tendo alguma conversa, nós nunca tivemos conversa com nenhum partido. Nenhum partido. Então não é que tentamos alguma aliança. Desde o início ia ser chapa pura. E o Caiado, conversando comigo, me convidou, perguntou se eu aceitaria. Eu disse que sim. Sugeri que ele pensasse alguns dias, né? Ele pensou, voltou, falou: não, eu estou convencido que eu gostaria de ter você para que governasse o Brasil comigo. Então, hoje ele fez o anúncio, é uma responsabilidade enorme, não é? Ser vice-presidente da República, mas eu topei a missão, estou pronto para ajudá-lo na campanha e depois ele eleito cumprir missões como vice-presidente. Rapidamente, eu vou pedir licença aqui ao Pedro e à Juliana, só para não perder esse gancho que o senhor deixou na mesa aqui, presidente Kassab, que nós estamos caminhando para um mundo em que não vai haver coligação de partidos para eleições presidenciais, porque na história das corridas eleitorais à presidência da República no Brasil, as alianças e as coligações sempre foram o grande fenômeno ali, o grande fator, na verdade, de virada para os candidatos mais fortes. O que está provocando essa quantidade de candidaturas puras? Você tem razão, Thaís. A gente tem alguns fatores, né, que não existiam no passado. Primeiro, os partidos tinham um grande ativo, que era o tempo de televisão. E hoje o tempo de televisão não significa nada, porque realmente na televisão vale muito o que a CNN faz nos seus programas, seu noticiário, que as outras emissoras fazem, que as emissoras de rádio. O horário gratuito em si, a audiência é muito baixa, porque hoje as pessoas têm alternativa quando vem horário gratuito, né? Portanto, já não tem esse ativo. Depois, a proibição da coligação nas eleições proporcionais, no caso de deputado estadual e federal, faz com que o partido mergulhe para dentro, ele precisa fazer chapa no país inteiro. Tendo um candidato, é muito mais fácil dar suporte a essas candidaturas. Elas precisam ser alimentadas por um candidato a presidente da República, por um candidato a governador. Tanto é que o PSD tem 12 candidatos a governador e tem o candidato a presidente da República. Então, o que o PSD enxergou já em 2022, quando nós esforçamos muito para ter candidato, vocês sabem disso, tanto o Rodrigo Pacheco, depois o Eduardo Leite, é que não valia a pena fazer alianças. Por que 2022? Porque em 2018 o Bolsonaro provou isso. Ele se elegeu presidente da República com um partido pequeno, não precisou tempo de televisão. Antes mesmo da facada ele já tinha quase 20%. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. A candidatura própria traz identidade para o partido. A candidatura própria, ela elimina aquelas discussões, aquela tensão de conversas
que não levam para lugar nenhum. Se você faz aliança, o teu aliado é o que traz mais problema, porque você tem acordos, você tem entendimento, você tem compromissos. E tudo isso aí não existe quando você tem chapa pura. Então, desde o início, ficou muito claro internamente, para o próprio Caio também, e também era uma vontade dele, que nós não faríamos aliança, como não fizemos. Não teve. Os seus colegas de imprensa falam, não, mas o PP nunca teve conversa com o PP, o União Brasil nunca teve, o Novo nunca teve conversa. Então, o meu nome é uma decisão do Caiado. Eu fiquei muito honrado, afinal de contas, a candidatura à vice-presidente da República é um cargo muito honroso e especial, vencendo as eleições. Pedro Venceslau. Boa noite, seja bem-vindo, presidente. Durante esse processo de busca por uma candidatura a vice, o PSD é um dos maiores partidos do Brasil. Vocês não encontraram nenhuma mulher que estivesse habilitada ou tivesse as credenciais para ocupar essa vaga? Hoje no PSD nós não tínhamos, não. Uma pessoa que. O que você sabe que ser presidente, ser vice-presidente da República é uma responsabilidade imensa, né? Você precisa ter uma pessoa que tenha experiência de gestão, experiência política. É um cargo de extrema responsabilidade, pode assumir numa licença do presidente, num acidente, né? Não vai acontecer nada, mas seja o vice-prefeito, seja o vice-governador, seja o vice-presidente. E nós tínhamos sim, a Raquel Lira hoje, você tá mulher, eu diria que no PSD hoje, com a experiência de gestão, de ter sido parlamentar, de ter todas as credenciais para assumir essa enorme responsabilidade, porque você não pode ser irresponsável de colocar uma pessoa porque ela pode ter voto. É um cargo que você precisa escolher uma pessoa que possa trazer voto, trazer apoio político, mas também estar preparada para ser vice-presidente da República. E nós tínhamos a Raquel, que preferiu ser candidata à reeleição. Juliana? Falando em mulheres, presidente, queria puxar esse gancho para olhar um pouco para o que está acontecendo na campanha do pré-candidato Flávio Bolsonaro. A gente tem uma série de crises, agravamentos, inclusive uma preocupação do PL com o eleitorado feminino. Queria uma avaliação do senhor sobre o que está acontecendo e se a chapa do senhor com o Ronaldo Caiado consegue conquistar votos que talvez sejam perdidos por Flávio Bolsonaro. Olha, Juliana, primeiro é evidente que eu não vou comentar porque são questões pessoais, familiares e é muito constrangedor fazer qualquer comentário. Mas é evidente que qualquer pré-candidatura ou candidatura no campo da centro-direita que apresente problemas, o que tenha desgaste perante a opinião pública, o beneficiado não é o Lula, o beneficiado será um candidato desse mesmo campo. E isso beneficiará todos os candidatos que estão na centro-direita. A minha impressão é que é o candidato que está mais bem organizado em todo o território nacional, com palanques, né, com lideranças importantes, é o Caiado, que seria ou será o mais beneficiado. Só o senhor dizer que é constrangedor fazer comentário, de alguma forma o senhor já está falando aqui alguma coisa para nós, né? Acho que o senhor entende isso também. Agora, presidente, a gente acabou de trazer aqui os dados da pesquisa Atlas Intel, Atlas Bloomberg, desculpe se não me engano, o Renan Santos, do Missão, foi o que mais cresceu, quase 8% das intenções de voto. O ex-governador Ronaldo Caiado continua ali com 3%. As outras pesquisas também mostram que ele não consegue ganhar tração. E essa divisão, portanto, da direita brasileira, que não está junto com Flávio Bolsonaro, ela não está demonstrando que tem capacidade de chegar a um segundo turno. Qual é o diagnóstico que o senhor faz? Quer dizer, o que pode mudar? Tem pouco tempo até as eleições agora. Olha, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, até para que eu não possa incorrer numa calúnia. Mas o resultado que hoje está no estado de São Paulo e no Brasil não é esse, não é? Todas as outras pesquisas dão outros números, não é? Essa pesquisa ela foca muito o digital, onde o Renan tem uma intensidade maior, não é? Mas as pesquisas hoje, essa pesquisa não retrata a realidade. Então, também é constrangedor falar isso, eu sou muito cuidadoso, mas eu conversei nas últimas pesquisas Atlas com diversos pesquisadores, pessoas da mais alta competência, que me afirmam que, olha, menospreze que não é esse o quadro real.
Pronto, então foi rápida a resposta. Pedro, pode fazer a sua pergunta. Presidente, tem um fator limitador da campanha do Ronaldo Caiado, que são os palanques estaduais. Vou dar um exemplo aqui, Rio de Janeiro, Eduardo Paes apoia o presidente Lula, vai dar palanque para ele. Em Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, aliado de Romeu Zema. Em outros estados, essa situação se repete. Como é que vai ser para o senhor estruturar essa campanha, sendo que o senhor liberou os quadros do seu partido a apoiar candidaturas presidenciais de outras legendas? Não é que é liberar, Pedro. Vou pegar o caso do Rio de Janeiro. Tão importante quanto a eleição do Caiado para o PSD e para o Brasil é a eleição do Eduardo Paes para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o PSD. Então não tem nenhum sentido nós não compreendermos essa circunstância do Eduardo Paes, que tem uma candidatura abraçada por diversos partidos políticos, diversas lideranças que não estão na campanha do Caiado. Então, não existe nenhuma crise, é uma harmonia total. O Caiado tem uma campanha apartada, aonde na campanha dele vai estar lá Caiado presidente, Eduardo Paes governador. E o Eduardo Paes terá a campanha dele, aonde ele vai fazê-la de acordo com as suas circunstâncias e seus apoiamentos. E já temos até o coordenador da campanha, que é o Cristino Auro. O Caiado já teve 2 vezes no Rio. Ontem eu passei o dia no Rio, em reuniões importantes, fazendo ações de pré-campanha do Caiado, não é? Não é diferente de São Paulo, onde o PSD e eu e o Caiado já fizemos mais de 20 visitas em São Paulo. Em todas elas estamos levando o nome Caiado presidente, Tarcísio governador. E sabemos que no comitê do Tarcísio está Tarcísio governador, Flávio Bolsonaro presidente. Não é diferente em nenhum outro estado. O PSD, e essa é a nossa marca, nós estamos fazendo um partido. E nas eleições não tem nenhum sentido a gente não compreender o quanto é importante o Ratinho fazer o sucessor, o Eduardo Leite ganhar a eleição, o Eduardo Paes se eleger. Então nós estamos fazendo em cada estado um importante jogo de xadrez, um entendimento que possa ter harmonia na convivência na campanha do Caiado e do Eduardo Paes, mas em todos os estados, ou quase todos, serão campanhas distintas, comitês distintos. O comitê do Caiado e o comitê do candidato a governador. Não há nenhuma crise, isso tudo muito bem combinado, num gesto não de oportunismo, mas num gesto de respeito às peculiaridades locais, num país onde a legislação, infelizmente, ainda possibilita coligação majoritária. O nosso sonho é que o Caiado, presidente, já no primeiro ano, ele lidere uma série de mudanças no país, e uma delas será, no campo da política, a proibição de coligações majoritárias e a implantação do voto distrital misto no país. Juliana? Presidente, pensando nesse xadrez eleitoral nacional, o senhor poderia abrir mão desse lugar na chapa ao lado de Caiado, pensando em mudanças que podem ocorrer na direita, abrir espaço para que um outro candidato se junte e dê mais força a essa chapa, pensando que a gente ainda tem um caminho até as urnas? Juliana, o jogo está pronto. O próprio Caiado falou, a chapa está pronta, vamos para a campanha, não tem nenhuma conversa, né? Se tivesse, é evidente que poderia, não tem porquê, mas não tem nenhuma conversa, a convenção está marcada, não é? De todos os partidos está marcado, então, até porque qualquer afirmação minha confundiria a militância, o eleitor, está tudo já planejado para a chapa Caiado, o candidato que ele escolheu, que no caso sou eu. Presidente, o nosso tempo já acabou, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta de uma resposta de uma palavra só. Qual será o fator determinante para a eleição desse ano, na sua avaliação, com a sua experiência política? Segurança pública, corrupção, economia? Economia sempre é um fator, né? Esses juros estão preocupando, inclusive, os pequenos microempreendedores. A segurança é uma preocupação prioritária de qualquer cidadão brasileiro. Cada vez mais a corrupção, por tudo isso que a gente tem visto, ela deixa indignado a nação brasileira e passa a ser algo muito importante. As reformas, não é? E tudo isso nos leva a entender que na campanha o Caiado vai levar uma vantagem muito grande, porque são reformas importantes e políticas públicas importantes a favor do combate à corrupção, de mais transparência, de melhoria na saúde, da educação.
que os outros candidatos, o PL do Bolsonaro e o PT do Lula, terão dificuldades em assumir esse compromisso, porque eles já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E o Caiado, ele fez em Goiás na dimensão que tem o Estado, e como não teve ainda oportunidade, eu acredito que terá mais empatia com o eleitor, o compromisso dele, do que o compromisso dos outros candidatos. Pronto, lhe dei mais de algumas palavras, né, presidente? Mas valeu ainda assim. Nós conversamos com Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD e pré-candidato à vice-presidência ao lado de Ronaldo Caiado. Uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Obrigado, se Deus quiser. Boa noite, Pedro, Juliana, Thaís e todos que nos acompanham.